Meus amados irmãos, nós sempre temos que refletir que a vida espiritual cristã, ela tem como centro dela a pessoa gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é tudo, como diz aquele hino, Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo em todos. Cristo, ele é o centro. Ele é aquele que alimenta, aquele que sustenta, aquele que traz todas as bênçãos divinas à vida dos servos do Senhor. Por isso eu quero compartilhar com vocês hoje João 15, de 1 a 8. Aonde a palavra do Senhor diz, nas palavras do próprio Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimam. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Amém? Palavras do Senhor Jesus, instruindo aos seus discípulos. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, vocês que nos honram nesta noite, a visão de Jesus sempre foi o reino de Deus e seu desenvolvimento na face da terra. Jesus tinha em foco o desenvolvimento do reino de Deus na face da terra, e nós podemos pensar como Jesus lá dos céus olha para a terra e vê o reino de Deus dele expandido de tal maneira e sendo verdadeiramente um reino forte, transformando vigorosamente o mundo. A mensagem inicial de Jesus foi a mensagem a respeito do reino de Deus. Em Mateus 4,17, diz ali a palavra: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus tem como elemento fundamental de entrada o arrependimento de pecados e a crença na pessoa do Senhor Jesus. O evangelista Mateus nos relata, meus irmãos, como Jesus conseguiu os seus primeiros discípulos, como que ele conquistou os primeiros e como multidões o seguiram mais tarde. Em Mateus capítulo 4, versos 18 a 25, diz ali a palavra: e Jesus andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças, e atormentados, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curou. De sorte que os seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Assim, meus irmãos, seguiu o Senhor em seu ministério, pregando e ensinando, libertando, curando e separando os seus discípulos, primeiramente 12 e depois 70 deles, e enviou para ministrarem nas cidades e aldeias dos judeus. E então, chegamos à ocasião em que o Senhor Jesus, segundo o Evangelho de João, afirma aos seus discípulos como eles poderiam ter vitalidade espiritual e se tornarem grandemente frutíferos na obra do reino de Deus. E para que os discípulos chegassem a ser frutíferos, eles teriam que alcançar alguns requisitos, o entendimento de alguma coisa. Por isso nós temos como tema nesta noite, meus irmãos, requisitos para que compreendessem a vontade de Jesus para eles. O que nós precisamos, da verdade, são coisas desta natureza. Nós precisamos compreender os requisitos necessários para entendermos a vontade de Jesus para as nossas vidas. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos sempre pensando em nós mesmos. Nós achamos que a nossa vida se resume em ganhar a coberta, o pão, a locomoção e essas coisas. Mas a nossa vida é muito mais do que isso, porque nós somos muito mais do que corpo. O nosso corpo é importante, realmente ele é fundamental para a nossa vida, mas nós somos também espirituais. Nós somos seres que temos um espírito que precisa ser alimentado, precisa ser fortalecido e precisa, de certa maneira, se encontrar ao meio de todas estas tramas do nosso mundo, do nosso universo. O nosso espírito precisa se encontrar, e ele só se encontra assim quando ele encontra-se com Jesus. É Jesus que faz com que nós possamos compreender que somos seres físicos e também seres espirituais, e que a nossa existência não se limita unicamente a este mundo, mas a nossa existência transcende a nossa própria vida sobre a face da terra. Aqui nós somos forasteiros, aqui nós estamos de passagem, mas a vida após a nossa saída deste mundo, ela é eterna, infinita e não terminará mais. Nós viveremos em espírito por algum tempo e depois, na vinda do Senhor, receberemos os nossos corpos ressuscitados
e estaremos para sempre com o Senhor. E aqueles que não são do Senhor pertencerão à segunda ressurreição, em que é a ressurreição daqueles que não creram na pessoa de Cristo, não aceitaram, é a ressurreição para a morte. A primeira ressurreição é para a vida e a segunda ressurreição é para a morte. E a minha pergunta, em qual delas você estará? Por isso nós desejamos falar nesta noite sobre estes requisitos tão importantes, fundamentados nesse texto de João. E o primeiro requisito é que Jesus queria que os seus discípulos compreendessem as figuras apresentadas por ele. A figura da videira, do viticultor e das varas ou dos galhos. O texto diz assim, nas palavras do próprio Jesus: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o viticultor. E toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Então, primeiramente, nós vamos ver que o Senhor quer que nós entendamos que ele é o tronco da videira, que ele é a parte central que sustenta o arbusto, esse arbusto tão conhecido lá no Oriente, que é a videira, que nós conhecemos aqui como parreira, como pé de uva. Só que a videira lá, ela é mais potente, ela é mais forte, os cachos são muito maiores. E nós podemos então imaginar como Jesus quer colocar na mente dos seus discípulos. Era um requisito importante que eles compreendessem isso, que Jesus era o tronco. Aqui em Jesus está a seiva que alimenta, e que Deus, o Pai, é o cuidador da vinha. É o cuidador da vinha. É aquele que passa entre as leiras da vinha para cuidar, limpar e fazer com que ela pudesse frutificar. Então o Pai, o Deus, é o viticultor. É aquele que está cuidando da vinha. Jesus é o tronco, ele é a videira em si. E os discípulos são os galhos. E da onde que vem o fruto? Quando nós vamos aí nos sítios, e muito perto de São Paulo, tem bastante chácaras e sítios que tem vinhas. E lá nós olhamos aqueles pés de uva, todos enfileirados, carregados com os seus cachos. Os galhos estão ali até arcados, pendurados de cachos maravilhosos. E se não fosse, muitas vezes por causa da polícia, a gente desceria do carro e iria lá apanhar alguns cachos para a gente. De tão atraente que é. Então Jesus quis verdadeiramente que os seus discípulos pudessem entender a figura que ele apresenta aqui da videira, dizendo: eu sou a videira, o meu pai é o viticultor. Ele é o tronco em si da videira. Deus é aquele que cuida. E os discípulos são as varas, isto é, os galhos que frutificam. E é interessante que ele diz aqui: e toda vara em mim que não dá fruto, ele, Deus, que é o viticultor, corta. Meus irmãos, isso nós vemos na prática da vida espiritual. Nos meus quase 50 anos de pastor, eu posso dizer aos irmãos quantas vezes eu já vi gente que era consagrado na obra do Senhor, que se dedicava à obra de Deus de coração e de alma, e de repente foi tirado, porque começou a murchar,
começou a decair, começou a não mais dar frutos, não mais se interessar pela obra. E daqui a pouquinho o que aconteceu? Deus o cortou e o levou para fora, cumprindo esta palavra. A palavra do Senhor é muito clara. E o Senhor, ele é um dos requisitos aqui é que nós compreendamos essas coisas. Que nós compreendamos como são as coisas da vida espiritual, para que nós possamos verdadeiramente colocar o nosso coração, nossa alma e entender que é uma caminhada neste mundo, uma caminhada maravilhosa com o Senhor, num caminho estreito e apertado, mas glorioso, e que nós devemos ter todo cuidado para não sermos cortados da videira. Então a palavra escrita para nós diz toda a vara em mim que não dá fruto, que não dá fruto. Então você pode começar a pensar sobre você. Você pode começar a analisar o seu relacionamento com a sua igreja, a participação sua na obra de Deus, neste tempo presente da sua vida, porque este é o seu tempo, esta é a sua participação. A palavra é muito clara: se você não estiver dando fruto, vai ser cortado. Pelo próprio Deus será cortado, porque Deus é o cuidador da vinha. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa para que dê mais fruto. Então o Senhor não está desejando, na verdade, tirar as varas, mas sim cuidar delas. E cuidar para que dê mais fruto. Então, se você está com a sua vida consagrada, consagre mais, porque Deus estará cuidando de você, para que assim a videira, ela seja forte e frutífera, e você tenha uma parte fundamental neste quesito, em que Deus pede para nós o frutificar, o dar fruto. E os frutos que nós podemos dar, meus irmãos, podem ser abundantes e de tantas formas. Os frutos nossos estão relacionados com os dons que Deus dá para cada crente. E nenhum crente poderá dizer que não tem dom, porque o Senhor dará dom. O Espírito do Senhor dará pelo menos um dom a cada servo do Senhor. Então, nós podemos encontrar pessoas com muitos dons, mas não vamos encontrar ninguém na igreja do Senhor que não tenha um dom para empregar na obra do Senhor. E é através desse dom que você vai frutificar. Seja na evangelização, seja no canto, no ensino, seja na participação, na arte sacra, enfim, em todo o rol da área da igreja, você tem oportunidade para dar frutos e para que Deus cuide de você, para que cada vez mais você dê mais frutos ainda. Mais frutos. Porque a visão de Jesus é a expansão do reino de Deus. E nós vemos como o reino de Deus não para. A igreja do Senhor, ela continua a crescer, a invadir a terra, e vai chegar até o final. Diz a palavra, quando esse evangelho alcançar todas as nações, então chegará ao fim. É sinal que a igreja de Jesus, ela vai tomar conta da face da terra, e a ação é através de cada um de nós que estamos executando a obra. É isto que Jesus estava passando para os seus discípulos e automaticamente também para nós. Em segundo lugar, o segundo requisito é que eles compreendessem que eles, como os galhos
já estavam limpos e prontos para darem frutos. Meus amados irmãos, o texto diz para nós: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Certamente que o Senhor lhes estava falando de ensinos como o do Sermão do Monte, ou ensinos semelhantes a estes, que o Senhor já tinha transmitido e que ficou registrado para o nosso conhecimento. Ensinos como o das bem-aventuranças, os do sal e da terra, como nós bem conhecemos, e está lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, aonde o Senhor diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou ainda, meus irmãos, como o ensino neste mesmo capítulo, a partir do verso 27 ao verso 35, aonde Jesus ensinando diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adulterar, e quem casar com a repudiada cometerá adultério. Outros sim, ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Meus irmãos, a partir daqui, nós também compreendemos que estamos limpos porque temos ouvido os ensinos das Escrituras Sagradas e estamos iguais aos discípulos de Jesus, aos quais ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras, quando nós ouvimos a pregação, quando nós nos expomos à palavra de Deus, esta palavra nos está purificando, nos está mantendo limpos na presença do Senhor e em condições de estarmos ligados ao tronco da videira, recebendo a seiva,
para que tenhamos saúde e força espiritual, como o galho da videira que está bem firmado no tronco, recebe a seiva para assim frutificar abundantemente. Então, meus irmãos, o cuidado de Deus para todo servo do Senhor é com a sua palavra. Nós podemos dizer que o cuidado de Deus para com todas as pessoas é mediante as suas escrituras. Quando nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus, nós adquirimos saúde espiritual em nosso ser e desaparecem então as aflições, estas coisas todas, e recebemos a sublime paz do Senhor Jesus em nossa vida. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós apenas citamos um pequeno trecho do Sermão do Monte, 3 ou 4 partezinhas do Sermão do Monte, e os irmãos já perceberam como esses ensinos são salutares. Quando nós obedecemos e nós colocamos em prática, nós somos grandemente abençoados por isso. E quando nós realmente nos consideramos discípulos de Jesus, nós devemos sempre buscar estarmos limpos e puros de coração, como nós pregamos hoje pela manhã, limpos de mão e puros de coração. Em terceiro lugar, o terceiro requisito que eles compreendessem que mesmo estando já limpos, eles teriam que estar ligados a Jesus e o Senhor a eles, para que pudessem ser frutíferos. Percebam bem, meus irmãos, o texto, como é pronunciado pelo próprio Jesus. Permanecei em mim. Já estando limpos e puros pela palavra do Senhor, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. E eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta é uma grande verdade dita pelo Senhor. Nesse campo espiritual da nossa vida cristã, não adianta nós queremos inventar coisas se nós não nos ligarmos a Jesus, se não estivermos vinculados a Ele, recebendo dele a sabedoria, recebendo dele as virtudes dos altos céus. Nós podemos tentar tudo o que quisermos e não conseguiremos, porque é como ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E é interessante aqui, meus irmãos, quando Jesus diz que nós devemos estar ligados a ele, mas ele também em nós. E nós devemos refletir muito sobre isso. Será que a nossa vida está de conformidade tal que Cristo possa estar em nós? Devemos viver conscientes de que a nossa vida, ela está pronta e preparada para uma convivência com o Senhor. Nós em Cristo e Cristo em nós, presente nas nossas vidas. É um intercâmbio, meus irmãos, é o intercâmbio do ser humano que aceitou a vida espiritual, que assumiu com Cristo uma intimidade, e Cristo então passa a ter conosco um relacionamento muito profundo com as nossas vidas, para que nós, através da influência dele, possamos frutificar. O evangelista João escreve no seu evangelho, no capítulo 17, versos 22 e 23, da oração do Senhor Jesus. Percebam bem esta oração. Eu peguei apenas uma parte da oração de Jesus pelos seus discípulos. Ele diz: e rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Amém, irmãos? Jesus
há 21 séculos atrás, estava preocupado conosco. Nós aqui do século 21, olhem, percebam bem a oração que ele faz. E rogo não somente por estes, ele está falando dos discípulos naquele momento, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os ama a eles assim como me ama a mim. Amém, amados? Que nós sejamos uma unidade. Não é possível, nenhum galho de árvore sobrevive quando é arrancado do tronco. Por melhor que ele seja, quando é tirado, é quebrado, saiu do tronco, ele vai murchando e acaba morrendo, acaba secando, e depois o que acontece é jogado no fogo, é queimado. E os irmãos sabem bem o que significa espiritualmente ser lançado no fogo. Em quarto lugar, meus irmãos, o quarto requisito é que os discípulos compreendessem que eles necessariamente tinham que estar ligados a Cristo, senão tornar-se-iam imprestáveis. Como é algo ruim a gente se sentir imprestável, é deixado de lado, você não serve. Percebam o texto, as palavras de Jesus. Quem não permanece em mim, olha lá, permanecer, ter perseverança, continuar ligado a Cristo. Quem não permanecer em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimam. Normalmente, meus queridos, quando olhamos uma vinha, vemos que suas leiras sempre estão limpas. Eu gosto muito de ir aí para a região de Jundiaí, aquela região de Campo Limpo Paulista, Jundiaí, aonde há algumas propriedades, muitas propriedades, porque é uma terra de muita pedra, é terra própria para a uva, e então tem muitas parreiras enormes, muitas vinhas muito grandes, e a gente passa e a gente vai olhando aquelas leiras, uma parecendo fileiras de soldados, aquilo muito limpo. Você não vê ali nenhum galho seco, não vê nada, só vê as parreiras com seus cachos de uvas. E nós podemos imaginar aquilo que Jesus está dizendo. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara que seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo. E é assim mesmo. É interessante que na prática o vinhateiro, ele faz isso mesmo. Ele passa pelas leiras todos os dias, percorre a vinha toda e vai olhando os galhos doentes, os galhos que quebraram, os galhos que estão secando, e ele vai tirando com cuidado todos eles, faz um feixe
leva para o canto da vinha e lá ele joga no monte. E dali 3, 4, 5 dias ele vem e ateia fogo e queima, porque depois ele pega aquela cinza e aproveita como adubo. Mas os galhos que não servem são queimados. E nós sabemos o que significa ser queimado em termos espirituais, ser lançado no fogo em termos espirituais. Em quinto lugar, meus irmãos, o quinto requisito é que eles compreendessem que a comunhão deles com Cristo lhes traria grandes benefícios. Esta é uma das coisas que nós precisamos compreender. Nós ficamos, às vezes, entristecidos quando sabemos que a nossa vida corre risco, porque nós somos imperfeitos e muitas vezes nós podemos ser como galhos secos ou galhos que estão murchos. Mas nós não devemos esquecer que Deus está lá para cuidar. E certamente que Ele só vai arrancar aquele galho que se torna inútil propositalmente. Porque enquanto o galho quiser estar ligado ao tronco, o vinhateiro vai fazer com que ele possa ficar firme, vai limpar, talvez até amarrar, para que ele volte a ter a vitalidade que deveria ter. Mas vemos também que há uma grande bênção. Olha o texto que diz: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra que vos purifica, porque a palavra de Deus é que purifica. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiser, e vos será feito. Olha a bênção. Vale a pena ser cristão. Vale a pena estar ligado em Cristo. Porque quando nós temos esta consciência, e estes requisitos são exatamente para que nós, meus irmãos, assim como os discípulos, tivessem a consciência do valor, que é estar ligado no Senhor, de permanecer firmes em Cristo, recebendo do Senhor a vitalidade espiritual para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso ser, a sabedoria divina à nossa mente. Ainda o Senhor diz que nós podemos ir a Deus, ao trono de Deus, quando nós subimos ao Monte Santo e adentramos ao lugar santo. Espiritualmente, você está aqui, você dobra os seus joelhos e a sua mente navega por todo o espaço espiritual, alcançando lá o trono de Deus. E você ali fala com Deus. E ele diz: pedi o que quiserdes e vos será feito. Amém, irmãos? Esta é a grande bênção. Que nós devemos entender que nós vamos viver uma vida produzindo frutos para Deus, abençoando o reino de Deus, transformando vidas, ressuscitando pessoas que estão praticamente mortas, como muitos que nós vemos às vezes com depressão, às vezes querendo tirar a própria vida, e Deus nos usa para levarmos uma palavra cheia do vigor de Cristo, cheio da unção do Senhor, para transformar aquela vida, salvar aquela vida da morte e da condenação eterna. E quando nós clamarmos ao Senhor, nós seremos ouvidos, porque esta é a promessa que aqui está: pedi o que quiserdes e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. O sexto e último requisito
que os discípulos compreendessem que o frutificar deles glorificaria a Deus e seria testemunho de que eles verdadeiramente eram discípulos de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, o cuidador da vinha, Deus cuida da vinha porque Ele mesmo almeja que haja muito fruto, que a vinha frutifique, que os galhos sejam robustos, fortes e gerem muitos frutos, porque isto glorifica a Deus. Meus irmãos, uma igreja consagrada, uma igreja aonde há verdadeiramente uma cumplicidade com Jesus, é como disse o próprio Cristo no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. As pessoas vão ver a graça de Deus, a bênção de Deus, e vão querer isto também para elas, para viver uma vida assim maravilhosa. Nisto é glorificado meu Pai. Quando nós somos consagrados ao Senhor, nós glorificamos a Deus. E é a identificação, meus irmãos, que verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que aprendemos do Senhor e praticamos os ensinos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos encerrar a nossa palavra nesta noite. Nós concluímos esta mensagem, encerramos esta mensagem dizendo-lhes que os requisitos para que compreendessem, os discípulos compreendessem a vontade de Jesus para eles, deveriam ser realmente compreendidos. O Senhor desejou ardentemente isso. Eles deveriam compreender que as figuras apresentadas por Jesus, da videira, do viticultor e das varas, queria dizer respeito à pessoa do próprio Cristo, à pessoa do Pai e à pessoa deles como seus discípulos. Deveriam compreender que, como verdadeiros discípulos do Senhor, eles já estavam limpos pela palavra de Deus que o Senhor lhes tinha ensinado. Deveriam compreender que, mesmo já estando limpos, eles precisariam estar sempre constantemente ligados a Jesus para dar os frutos para a vida eterna. Que eles precisariam compreender que, se não estivessem em Cristo, se tornariam imprestáveis e sujeitos a ser lançados no fogo. Teriam que compreender que a ligação com Cristo também lhes traria grandes benefícios da parte do Pai. E, por fim, eles teriam que compreender que a fidelidade deles e a permanência deles em estar ligados com Cristo glorificaria ao Deus Pai e mostraria que eles verdadeiramente eram discípulos do Senhor. E a minha pergunta é esta: você, como discípulo de Jesus nesse século 21, tem compreendido estas coisas? O Senhor requer de cada um de nós que nós compreendamos isto, que nós consagremos as nossas vidas, que as nossas vidas glorifiquem ao Pai e que o mundo aí fora, as pessoas olhando para nós, digam: estes verdadeiramente são cristãos, estes verdadeiramente seguem a Jesus, estes são discípulos do Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe.